Eu vou contar hoje a minha experiência com constelação familiar. Você já fez, já constelou, já participou como representante, observador, já está ouvindo falar ou nunca ouviu falar? Então, assim, eu não vou explicar, eu não sou consteladora, mas eu sou uma apaixonada pela constelação. Então, eu quero dividir um pouquinho com você qual foi a minha experiência com a constelação familiar. Então, assim, eu comecei primeiro a olhar para o meu sistema quando eu fui fazer o Reiki nível 3A, porque daí a gente tem um processo, né, de cura do campo mórfico familiar, de você olhar para o seu campo mórfico familiar, e aí os 21 dias de limpeza, depois da iniciação do 3A, a gente faz uma meditação de cura do campo mórfico familiar. E aí que eu comecei a olhar para o meu sistema, porque até então eu não estava nem aí para mim, para minha ancestralidade. Eu até comecei a perceber o quanto eu tinha uma postura arrogante em relação aos meus ancestrais, sabe? Eu me colocava fora do meu sistema, porque eu achava que eu era além do meu sistema, melhor. Então isso assim foi muito bacana de eu conseguir perceber. E aí eu tinha muito, quando eu fui fazer a meditação, eu tinha muita dificuldade quando eu fui fazer as meditações ali, os 21 dias, porque eu senti uma resistência interna muito grande. Eu comecei a pensar, caramba, o que que tem? O que que tá acontecendo, né? O que eu posso aprender com isso? Por que que tá tão difícil assim? E aí eu fiz o meu mestrado de Reiki, a gente olhou mais um pouquinho pro meu campo, só que não é uma constelação, né? Então eu comecei a ler bastante, procurar, entender um pouquinho o que são as leis sistêmicas, e aí eu procurei constelar. Eu falei, não, eu quero constelar. E a primeira constelação que eu fiz foi em grupo, foi muito bacana, foi no Espaço Humanidade. A gente fez a constelação em grupo e foi a primeira, né, lógico, primeira vez que eu olhei mesmo para o meu campo, que eu vi ali os representantes, e foi revelador para mim, foi muito bacana, muito importante entender as coisas como elas são, sabe, aceitar as coisas como elas aconteceram, e o que foi. E parece fácil, né, falar, mas é legal você ter essa experiência, porque tem muito a ver com sentir. Por isso que a gente não fica abrindo tanto assim. Eu tô falando de como foi a experiência com a constelação, mas sem abrir qual que foi, né, abrir o meu campo. E aí eu saí de lá com uma sensação de pertencimento, coisa que eu nunca tinha, assim, né, de me sentir pertencente ao meu campo. E isso foi muito bom, muito novo esse sentimento, e eu me senti muito mais forte e mais leve ao mesmo tempo. E então as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, e aí depois de mais ou menos um ano, eu fiz a minha constelação pela segunda vez com a Andréa Emboaba, e eu a conheci pessoalmente numa imersão que eu fui participar como palestrante, né? Fui fazer uma vivência sobre os chakras, e ela participou como consteladora. Ela fez um workshop sobre constelação. E aí eu senti que eu falei, bom, agora é o momento que eu tenho mais algumas questões que eu gostaria de olhar pelo olhar sistêmico, né? Olhar para o meu campo novamente. E aí então eu marquei com ela, e ela faz a constelação com bonecos. O que eu senti é que daquela vez eu queria fazer uma constelação individual. E aí ela constela com bonecos, tanto presencial quanto à distância. E eu escolhi fazer à distância. E foi muito bacana, porque eu senti muitas coisas, foi bem intenso para mim. Foi muito bom eu olhar para o meu campo. E aí eu acho que o que ficou para mim, no meu caso, nessa segunda constelação, foi realmente a questão de honrar a honra aos pais, entender o que é a tal da honra aos pais, entender e sentir a força da ancestralidade em mim, e olhar para tudo isso e eu me colocar no meu lugar. Então foram várias coisas, né, na verdade, mas eu me colocar no meu lugar, entender qual que era o meu lugar na hierarquia, né, e eu me colocar ali. E isso
né, está gerando um equilíbrio melhor nas relações. Então, isso do dar e do receber, e tem sido muito interessante isso. Então, assim, eu recomendo muito que você procure estudar mais, saber mais. Se você sentir que é o seu momento para olhar para o seu campo, para fazer uma constelação, um conselho que eu te dou é assim: procure saber quem que é a pessoa, se é de uma indicação, vá, se for em grupo, vai um dia como observador, para conhecer, para sentir, porque às vezes você pode conhecer uma pessoa muito bacana e chega lá na hora, de repente é uma coisa muito de energia, e às vezes também não é o seu momento, então vá com cautela, mas vai, assim, porque você tá abrindo aí seu campo, né, pra pessoa, tá confiando ali no constelador, e nas pessoas que estão ali, mas é um espaço muito, muito bonito, assim, é um processo muito bonito e que vale a pena porque continua reverberando, tá? Então é uma vez só, duas, a André fala no máximo 3 vezes, mas é algo que vai reverberando aí na sua vida, tá bom? Então, se fez sentido para você esse relato, compartilha aí com alguma pessoa que você queira muito bem, já se inscreve também no meu canal, dá um seu like, e aí a gente vai ter mais conteúdos como esse. Um beijo e até a próxima!